E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu tô fazendo um vídeo especial respondendo as perguntas de vocês lá do Instagram. Caso você ainda não me siga, o meu Instagram vai estar aqui embaixo na descrição, tudo bem? E lá vocês me mandaram diversas perguntas e eu vou complementar aqui fazendo um vídeo completo para vocês de dicas. E a primeira pergunta foi mandada pelo Iaguto, espero que eu esteja pronunciando seu nome correto, me desculpe caso eu esteja falando errado. E a pergunta dele foi a seguinte: qual é o maior desafio de cursar Biotech? Sou bicho 2023. Bom, primeiramente seja bem-vindo ao Fiscar, eu espero demais que você goste, é um curso muito legal, você vai gostar bastante do curso de biotecnologia. Se você quiser saber mais das matérias que teve aqui, né, não só você, mas todo mundo que estiver assistindo esse vídeo aqui, que for cursar Biotech na UFSCar, eu já gravei vários vídeos falando das matérias que teve. A propósito, até preciso gravar um vídeo falando das matérias do meu segundo semestre, né, do meu segundo período, mas como ainda não terminei o período, esse vídeo vai ficar lá pro mês de julho, tá bom? Então já se inscreva aí para poder garantir e não perder esse conteúdo. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que um dos maiores desafios para mim, na minha opinião, de cursar a biotecnologia são algumas matérias de exatas que me causaram assim um pouco de dificuldade, mas também não é nada impossível, é algo que você tem que trabalhar mais, que você precisa se esforçar mais e que vai exigir um pouco mais do seu tempo, né? Uma dessas matérias é cálculo e também para mim foi química geral e também genética. Mas a genética que a gente teve aqui, né, que vai estar lá num desses vídeos que vai estar no card aqui, que foi a genética, acho que é princípios de genética, se eu não me engano, o nome da matéria, do meu primeiro semestre, não é uma genética parecida com o ensino médio. Lógico, é bastante a revisão do ensino médio, né? A gente viu lei de Mendel e tudo mais, mas assim, é lei de Mendel muito mais aplicada a exercícios muito mais difíceis e a gente usou a professora que deu essa matéria pra gente, ela desenvolvia bastante exercícios assim bem complexos assim, bem avançados, então eu realmente tive muita dificuldade nessa matéria no começo. E em química geral, o que mais me pegou foi a questão dos orbitais moleculares, que eu fiquei muito confusa, é uma coisa assim que não tem muita aplicação, sabe, na biotecnologia, porque como o próprio nome diz, química geral, assim, então uma coisa bem geral, né? Lógico, tem muitas coisas que são importantes que vocês vão ver a aplicação dentro depois, como por exemplo, a questão de como funciona os átomos e tudo mais, mas assim, essa parte dos orbitais, sinceramente, na minha opinião, eu não vi aplicação nenhuma até agora. Tô na sinceridade, gente. Esse vídeo aqui é hashtag sincero. Então, assim, me desculpe, professores de química, mas eu ainda não vi nenhuma aplicação dessa parte de orbitais moleculares, pelo menos por enquanto. Espero que mais pra frente talvez eu veja alguma aplicação disso. Mas tudo bem, né? Tem coisas que a gente tem que fazer pra cumprir a grade curricular aí, né? E a outra matéria que eu comentei que eu tive bastante desafio, que é um principal medo, assim, de vocês, eu acho que vão entrar na biotech, mas calma, gente, eu vou dar bastante dicas para vocês conseguirem começar, que já é uma próxima pergunta também, que é cálculo, né? Cálculo realmente é uma matéria bem difícil, né? Principalmente se você teve um ensino médio defasado em matemática, ou um ensino fundamental também defasado em matemática, você vai se sentir um pouco perdido no começo, mas assim, é uma coisa
como eu falei anteriormente, é uma matéria que a gente precisa se dedicar mais, é uma matéria que a gente precisa fazer muito exercício para poder entender, e é uma coisa que não dá para ficar só na teoria, sabe? Realmente é focar em exercício, tentar pedir ajuda para quem é melhor na área, né? Por exemplo, se você está entrando na biotech e está com medo de como funciona cálculo, vocês vão ver que a gente acaba fazendo amizade com pessoas de outras áreas também, né? Principalmente aí pro pessoal que curte mais ir para festas e tudo mais. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito tímida, parece que não é porque eu gravo vídeos e tudo mais, mas isso é uma coisa que eu faço assim, né? Sozinha, não é uma coisa aparentemente assim, nossa, eu tô falando em público, né? Então, aparentemente não tem como ficar com muita vergonha, porque é um vídeo que eu tô gravando sozinha aqui em casa, e mesmo que eu sei que várias pessoas vão assistir, agora que os vídeos estão pegando mais visualizações, eu tô ficando bem feliz com isso. Alguns vídeos meus pegaram, tipo, 200 visualizações, 300 visualizações, e às vezes eu acabo me imaginando, sabe, como se eu estivesse fazendo um vídeo e 300 pessoas estivessem me assistindo naquela hora, e eu fico, tipo, meio nervosa assim, sabe? Mas, assim, é uma coisa que é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, assim. Mas, enfim, o que eu tava querendo dizer é que vocês vão conhecer pessoas de outras engenharias que têm cálculo, e é bom tentar fazer amizade com essas pessoas, porque aí vocês podem pedir ajuda para elas, que provavelmente vão ter outras matérias mais próximas, assim, de cálculo, né? Eles também, pessoal de engenharia, tem cálculo numérico, a álgebra linear, algumas coisas assim, que eu agora não vou lembrar o nome de tudo, mas é mais ou menos isso daí. Então, você pode tentar pedir ajuda. E outra dica também é frequentar as monitorias, que eu já falei aqui diversas vezes, né? As monitorias são os professores que dão, tem a monitoria e tem a tutoria que é gratuita aqui na UFSCar. A monitoria são os professores que disponibilizam um horário livre que eles têm na grade deles de aula, para poder ajudar os alunos que eles dão aula, né? Então, por exemplo, eu tenho um professor de cálculo 1, né? Então, ele disponibiliza um dia na semana, acho que 1 horinha, tipo, não sei se é na segunda ou na terça, acho que uma coisa assim, agora não vou lembrar o horário dele, mas enfim, os professores de vocês vão passar os horários que eles vão estar livres para poder tirar dúvidas, e aí vocês podem também tirar dúvida com os professores. E caso vocês não entendam que a linguagem que o professor usa, porque talvez é uma coisa assim que é um pouco diferente, né? Principalmente para quem não tem muito costume de estudar essas matérias de exatas, como eu já tinha um pouco de dificuldade em matemática na escola, mas assim, não é uma coisa muito também assim impossível, como eu falei. Mas caso você tenha dificuldade nessa parte, você pode também ir nas tutorias, que são os alunos que são de engenharia, que tem essas matérias de cálculo, que tem facilidade de explicar a matéria como se fosse um professor, e eles disponibilizam um dia do horário deles. E aí você pode ver um dia que vocês têm livre na grade de vocês e fazer essa tutoria, que ajuda bastante, fora os exercícios que vocês também têm que fazer sozinhos. Mas depois eu posso dar mais detalhes disso na próxima pergunta que eu vou responder. Basicamente, esses são os maiores desafios assim que eu considero no momento. A segunda pergunta é da IFIUCO, que perguntou como que eu estudo e faço as minhas anotações. Bom, eu já falei aqui pra vocês em alguns vídeos, vou estar deixando tudo aqui na playlist que eu tenho sobre dicas e UFSCar e tudo mais, que eu sigo alguns métodos de estudo. O primeiro método é o Pomodoro, que é muito importante, que é um estudo pausado, que você estuda, tipo, 30 minutos focado, sem pegar em celular, e depois descansa 5 minutos, esse é o principal, mas não é tanto um método que envolve anotações, né? É mais como estuda. Mas, em questão de anotações assim, dentro da sala de aula, eu literalmente anoto o que o professor está falando e o que ele passa na lousa. Não tem muito segredo mesmo.
vocês vão ver que cada professor trabalha de um jeito diferente e cada pessoa estuda de um jeito diferente. Então você precisa encontrar o seu jeito que você estuda, tá? Mais pra frente eu vou tentar fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas eu acho que eu já comentei isso em algum outro vídeo anterior, que pessoa aprende de um jeito. Tem pessoas que são mais auditivas, que têm mais facilidade de aprender apenas ouvindo o professor falando, sem fazer anotações, apenas prestando atenção e ouvindo a aula. Agora tem pessoas que são mais visuais, que têm uma memória fotográfica, que precisam fazer resumos para poder visualizar aquilo, ou então esquemas, né, mapa mental e tudo mais. Então você precisa ver o que mais funciona para você. Você pode pesquisar algumas técnicas de estudo, que também tem vídeos aqui sobre isso no canal, então você pode pesquisar aqui e ver qual que é a sua melhor técnica. Eu sou uma pessoa que absorve informações assim, eu sou um pouco visual, um pouco auditiva, acho que a minha aprendizagem mescla aí um pouco de tudo, auditiva, memória fotográfica, e vou ali mesclando. Eu gosto bastante de prestar atenção na aula e tentar anotar as principais ideias dos professores. Se for uma aula só com slide, uma aula muito pesada assim, eu não fico copiando o slide, eu me preocupo apenas de colocar palavras-chave e tentar entender mesmo, tentar absorver o conteúdo que está sendo passado, sabe? E eu acho que a principal coisa que vocês vão ver aqui na faculdade, não só aqui na UFSCar, mas como em qualquer outra faculdade, em qualquer curso, esse vídeo aqui não é específico só para biotecnologia, caso você esteja passando em outro curso e também esteja assistindo esse vídeo, fique aí até o final do vídeo, porque esse vídeo também é para você. Mas enfim, tem muita coisa que você pode fazer para poder ter um bom aprendizado, mas o que eu queria dizer é que aqui na faculdade vocês vão ver que é necessário ler bastante, tá, gente? Então, tenta sentar com calma e estudar o livro que o professor vai passar. Os professores aqui, eles dão indicações de livros que são da matéria deles. Por exemplo, o que eu estava dando lá de cálculo, né? Um exemplo mais comum aí, mais geral. Eles dão um livro que geralmente aqui é o Guidorize, eu acho que a maioria dos professores usam esse livro, Guidorize, mas tem outros livros também. Então tentem ler o livro, tentem fazer exercícios dos livros, porque é uma coisa assim que você consegue mais aprofundar seus conhecimentos, né? Você precisa prestar atenção na aula, mas você também precisa fazer algo em casa. Então você pode aprofundar seus conhecimentos em casa. Você pode revisar a matéria que foi dada em aula, por exemplo, que vai fazer parte daquele método em que a gente esquece as matérias muito facilmente e aí você tem que fazer a revisão constante, né? Tem lá uns estudos que você tem que revisar. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas acho que você tem que revisar depois de 24 horas, depois de uma semana, depois 15 dias e assim vai indo. Mas é importante você revisar o conteúdo e não deixar para você estudar apenas quando estiver chegando perto da prova, porque isso é péssimo. Pelo menos para mim não funciona estudar só quando estiver chegando perto da prova, porque o estudo, gente, é uma coisa que tem que ser constante. O hábito de estudar é uma coisa constante. Então, muita gente que entra na faculdade, às vezes não tem o hábito de estudar todos os dias e quando começa a passar na faculdade, começa a ver que você tem que ter o hábito de estudar, começa a ficar desesperado. Mas calma, o hábito de estudar a gente vai desenvolvendo com o tempo, como eu já falei aqui também. Mas tenta estudar, ou começar estudando 1 hora, 2 horas na semana, depois você vai aumentando o seu tempo de estudo e vai fazendo anotações do que os professores falam, vai fazendo resumo, mapa mental, vê o que funciona mais para você. Mas essas basicamente são as minhas dicas aqui que dão super certo para mim. Leiam os livros que os professores dão de indicações, resolvam exercícios, não fiquem só apenas nas teorias, e tentem tirar as dúvidas também, caso vocês tenham dúvidas.
Perguntem para os professores após as aulas. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito tímida, realmente voltando a esse assunto, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sei que isso é muito ruim e eu sou uma pessoa que não consegue tirar dúvida. Então eu tenho que sentar e eu mesmo tirar minha dúvida. Como assim, Lívia, você mesmo tirar sua dúvida? Eu vou e corro atrás do conteúdo que eu tô com dúvida, sabe? Ou pergunto pra alguém, assim, tipo, amigo meu, amiga minha, ou realmente eu pesquiso no Google. A gente não precisa ter vergonha e pensar que, nossa, a faculdade é tão difícil, eu não consigo entender só o que o professor fala e eu tenho que pesquisar por conta. Gente, é super normal isso, tá? Não pensem que vocês vão aprender só com as aulas, que isso é meio que impossível. Vocês têm que estudar por conta, mesmo sendo faculdade. Eu acho que a faculdade é até mais do que o ensino médio, você tem que estudar por conta, beleza? E a próxima pergunta é do Durais Underline Thiago, que perguntou dicas e macetes para começar bem em cálculo. Essa é uma pergunta que geralmente todo mundo que vai ter cálculo se preocupa, né? Não tem jeito. Mas enfim, primeiramente eu acho que você precisa ter uma base legal em matemática. Se você já tem uma base legal em matemática, o que é uma base legal em matemática? Realmente é você saber lá os conteúdos mais básicos, né, que a gente chama de matemática básica, né? Então, se você já tem uma matemática básica consolidada na sua cabeça, você não tem tantas dificuldades em coisas básicas. O que são conteúdos básicos, Lívia? Por exemplo, potência, exponenciação, raiz quadrada, como faz para encontrar o x da equação. Isso são coisas básicas, tá? Algumas coisas de gráfico, talvez não, né? Certeza, gente, estudem gráfico, tá? Estudem gráfico, mas aí é aquela dica, né? Tenham um conhecimento da matemática básica, principalmente nessa parte de gráficos, tá, gente? Porque, as matérias do cálculo 1, caso vocês queiram pesquisar aí depois, olhem no YouTube, devem ter playlist, tem playlist. Os professores que eu recomendo para poder vocês aprenderem cálculo 1 no YouTube é o canal do Ferreto, o canal do Matemateca, é uma menina, tá? Que eu não sei agora o nome dela, mas é Matemateca o nome do canal dela. E também tem o do professor Paulo, agora eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas se você pesquisar cálculo 1 aí já vai aparecer. Esses são os 3 que eu mais gostei e que foram os que eu mais usei para cálculo 1. Mas o meu segredo não fique só assistindo o vídeo, gente. Sério, ajuda muito. Principalmente se você não tem muita base de matemática, que aconteceu comigo, né? Eu não tenho muita base de matemática, assim, principalmente de cálculo, que, por exemplo, eu não sabia nem o que era limites, tá? Limites é o que eu ia falar, né? As matérias de cálculo 1 são limites, derivadas e integral. Basicamente são esses 3 tópicos, sendo que tem algumas coisas intermediárias entre eles, esses 3 tópicos aí que acabam sendo mais complexos, né? Limites é um assunto mais tranquilo, tá? Mas se você não tiver um conhecimento aí de nada de matemática, assim, sobre limites, é bom você dar uma olhada, ver algumas videoaulas e tentar fazer alguns exercícios, tá? Ajuda bastante você resolver exercício, gente. Resolvam exercício. Eu sei que é chato ficar falando, faça um exercício de matemática, mas gente, não tem jeito, cálculo é uma coisa exata. E se você não fizer certinho, você não consegue chegar no resultado certo, você não consegue aprender direito, você vai ficar com dúvida e você vai ir mal nas provas. Então, sério, gente, façam exercícios, comecem nas férias se vocês estão muito preocupados com cálculo. Comecem a ver aí a parte da teoria de limites, para vocês já terem uma noção, para já ir verem na primeira prova, que é limites, que é uma matéria mais, entre aspas, tranquilas. Depois vem derivadas. Tem gente que acha que derivadas é mais fácil que limites. Qual que é mais fácil, Lívia? Derivadas ou limites? Para mim, os dois ali estão assim. Então, eu não sei. Realmente eu não sei. Para mim, eu acho que limites é mais fácil. Eu acho que talvez limites é mais fácil.
Apesar que derivadas também tem ali umas coisinhas, mas enfim, porque quando entra em aplicações de gráfico, que você tem que usar os conceitos de derivadas, para mim já fica algo meio assim implícito que eu não consigo entender direito como faz. Mas, sério, gente, eu dou essa dica de fazer exercícios porque realmente ajuda. E aí, se você tá muito preocupado com cálculo, começa a ver então os assuntos, começa a pegar os livros. Se você achar a linguagem muito complexa, porque realmente a linguagem dos livros, se você não tem conhecimento nenhum de cálculo, é bom você começar pelas videoaulas e ir fazendo os exercícios do livro. E aí, se você não conseguir os exercícios do livro, tenta ver exercícios mais fáceis da internet. Se você pesquisar exercícios de limite, vai aparecer. Exercício de derivada, vai aparecer. Então, tenta ver exercícios. O que me ajudou bastante também foi pesquisar exercícios no YouTube resolvido. Tipo assim, exercício de derivada resolvido, exercício de limite resolvido. Isso, e aí o professor tá lá resolvendo os exercícios e você tá vendo como que ele tá fazendo, ajuda bastante, principalmente se você tem muita dificuldade, que é o meu caso em cálculo, tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que ficou um vídeo meio longo, mas espero que eu tenha ajudado e respondido as perguntas de vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram. E se você tiver alguma dúvida que eu ainda não respondi nesse vídeo, deixa aqui na descrição. Quem sabe eu faço um outro vídeo desse, tá bom? Ou também posso te responder aí rapidão nos comentários, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com alguém esse vídeo. E beijos, fiquem até o próximo vídeo.